Bem-vindos de regresso então ao PHP intermédio e avançado. Vamos continuar a falar aqui sobre query strings para introduzir aqui alguns conceitos que são importantes ter em conta. O primeiro conceito dos quais é, aqui no caso do index, quando nós passamos então aqui os valores e utilizamos aqui o i-comercial. Ora, o i-comercial, também designado por AmpSign, nós devemos utilizá-lo da seguinte forma. Eu vou colocar aqui o i-comercial e depois definir amp e um ponto e vírgula. E reparem o que é que vai acontecer neste caso. Eu vou aqui regressar, vou refrescar e reparem. Na prática, como podem observar aqui em baixo, eu tenho exatamente a mesma identificação. Contudo, se nós formos ver aqui ao código-fonte, reparem que temos aqui o AmpSign, que é composto pelo i comercial, amp e ponto e vírgula. Ora, esta é uma forma mais segura de nós podermos então enviar, neste caso, as nossas hiperligações com query strings, ok? O query string começa aqui logo imediatamente a seguir ao ponto de interrogação. E, portanto, é muito mais seguro eu utilizar, então, este tipo de definição, utilizando, então, o AmpSign. Outro aspecto importante é relativamente aos caracteres que nós podemos utilizar para definir nomes e os respectivos valores. É evidente que há aqui algumas limitações, no entanto, nós podemos usar letras, maiúsculas ou minúsculas, números e símbolos, como é o caso do hífen ou do underscore. Podemos também utilizar o período, e neste caso é o ponto final, ok? Podemos incluir também um ponto de exclamação, o til, o asterisco, por exemplo, o apóstrofo, que nós podemos também introduzir, e o parênteses, os sinais, neste caso, parênteses, aberto e fechado. E estes são, essencialmente, os símbolos que nós podemos utilizar, portanto, há muita margem de manobra para nós podermos definir aqui as nossas variáveis e os respectivos valores, incluindo, normalmente, reparem, eu posso simplesmente passar n e i, ok? E neste caso, quando eu chegar aqui ao meu processar.php, eu já não vou à procura de nome, porque neste caso vai-me dar aqui um erro, reparem, isto é, as duas variáveis não estão definidas, ok? Undefined index, e diz undefined index exatamente porque estamos a usar uma super global, ou uma variável global, que funciona num sistema de array, cujas chaves são string. Ora, neste caso, se eu alterar então aqui para n e aqui para i, aqui sim já vou conseguir ir obter o efeito desejado. Ora, até aqui tudo bem, mas imaginem, por exemplo, o seguinte: se eu quiser enviar aqui nos meus ficheiros, ou neste caso na minha query string, por exemplo, valores cujo texto, por exemplo, vamos imaginar aqui o meu nome, ok, contém um ponto de interrogação. E vamos ter aqui, por vezes, por questões de incompatibilidades, nós podemos ter aqui alguns problemas. Reparem, eu vou aqui clicar na hiperligação, vai-me aparecer exatamente o meu código, mas poderemos encontrar alguns problemas em determinadas páginas e em determinados scripts. Ora, o PHP contém uma funcionalidade, neste caso uma função extremamente interessante, que nos permite codificar a nossa URL, ok? Para isso a codificação pode ser feita através de uma função designada por URL encode. Ora, isto significa que eu posso ter aqui, por exemplo, os meus dois valores e depois simplesmente dizer isto. Vamos aqui colocar a nossa query, neste caso, query string, ok? Pode ser com outro nome qualquer, mas isto é para nós podermos identificar claramente o que estamos a fazer. E agora vou colocar aqui assim. A minha query string é igual a n de nome, ou vamos colocar mesmo nome, é igual, e agora, na concatenação dos valores que eu aqui tenho, ok? Eu não vou escrever simplesmente nome, vou escrever URL encode e depois, agora sim, vou escrever nome. Imediatamente a seguir eu vou escrever aqui o amp, ok? Vamos então colocar o i comercial amp, ponto e vírgula, e depois idade é igual, e mais uma vez vou colocar URL encode, encode,
e vou colocar lá dentro a idade. E desta forma eu estou a garantir que os valores que eu vou passar nas minhas variáveis, uma vez que os nomes estão controlados por mim, os valores não estão, portanto eu posso, neste caso estão porque eu tenho aqui definidos, mas eles podem estar a ser passados por intermédio de um outro utilizador qualquer, que escreve qualquer coisa aqui na barra de endereços, não há problema. O que acontece é que desta forma eu estou a garantir que todos os meus valores vão ser codificados por forma a que cheguem ao outro lado da forma correta. Ora, vamos ver então o que é que acontece aqui neste caso. Quando eu agora colocar aqui os dois pontos, tenho aqui a query string e aqui neste caso eu vou simplesmente retirar tudo, vou substituir tudo isto apenas pela query string. Ok? Vamos aqui então refrescar a nossa página, vamos ver se não há erros, ok? Refrescando e reparem, cá está em baixo então João e reparem o que é que aconteceu ao espaço. O espaço passou a ser substituído pelo sinal de mais. Reparem que quando eu for aqui executar o processar, neste caso vai buscar nome e idade, reparem o que é que vai acontecer. Ele vai processar exatamente da mesma forma. Contudo, reparem aqui então, temos aqui o sinal de mais a substituir o espaço, ok? O espaço é um caractere extremamente ambíguo na internet e, portanto, ele aqui é, na query string, é passado como sendo um caractere de sinal mais, ok? E, portanto, neste sentido, nós aqui podemos até colocar Joana, ok? Reparem. O meu nome é Joana Ribeiro, ok? Neste caso não é, mas pelo simples facto de nós podermos alterar ali os dados, nós temos então a possibilidade de alterar os valores que são transmitidos para o nosso script. Vamos ainda fazer aqui mais um exemplo, neste caso vamos colocar aqui João Ribeiro mais António, ok? E não importa porquê, vamos deixar ficar ali o mais, vamos refrescar aqui a nossa página, ora cá está, e reparem. Reparem o que acontece ali no nosso, cá em baixo na nossa barra de estados, ok? Eu vou clicar e reparem. Olá, o meu nome é João Ribeiro mais António, que foi exatamente o valor que eu defini aqui na minha variável, e ele depois aqui no processar vai buscar exatamente o texto que eu defini, portanto, neste caso, João Ribeiro António. Agora reparem o que é que aconteceu aqui na definição da minha variável, ok? Até chegar a António, há aqui um conjunto enorme de caracteres e que eu vou muito rapidamente explicar. João mais Ribeiro quer dizer João espaço Ribeiro. Depois tem aqui um sinal de percentagem e depois tem 2. E depois B. Ora, o que é que isto significa? Significa simplesmente que este 2B vai ser o substituto do nosso sinal de mais, porque se tivéssemos aqui o sinal de mais, iríamos ter na prática mais um espaço. E depois temos aqui mais um sinal de percentagem F3, o que significa que é o O com o acento tónico ali, ok? E portanto, esta é a forma de utilizarmos o URL encode no sentido de termos a certeza absoluta que os valores das nossas variáveis são passados de forma correta e perceptível para o outro script de PHP.